Olá, senhores, como é que vocês vão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Quais impactos da LGPD nas rotinas trabalhistas e nos contratos de trabalho? Considerar de fato aí o que isso vai trazer de uma forma um pouco mais concreta. Com o aumento do uso de tecnologia, e isso aconteceu de uns anos para cá, por isso que a LGPD surgiu, não foi sem motivo, note que ela veio junto com essa ampliação, com o aumento desse uso, com a comunicação que aumentou de forma significativa, com o advento da internet que chegou a pessoas que eventualmente não tinham, e da realização de serviços em plataformas digitais, porque muitos têm sido assim realizados, aumentou automaticamente a quantidade de informações e de dados pessoais circulando pela internet. Seja por meio do e-mail, seja por WhatsApp, seja por vídeo, por imagem, pouco importa, aumentou. Embora tudo isso tenha facilitado o trabalho nas empresas, porque é lógico, né? O uso de tecnologia torna-se cada vez mais frequente e a ocorrência e exposição e de situações de vulnerabilidade também. Então, se você utiliza mais, você divulga mais dados, é natural que tenha um risco maior de exposição, de vazamento de dados. Então, por exemplo, com a pandemia agora aí, com esse novo coronavírus, muitas empresas, muitas organizações, muitas entidades começaram a adotar o teletrabalho home office de forma forçada, né, de meio forçado. E esse home office ele foi regulamentado pela reforma trabalhista com uma série de exigências. Inclusive, em linhas gerais, a gente pode até dizer que a reforma trabalhista acabou flexibilizando as regras trabalhistas, liberando muito daquilo que a terceirização podia fazer e ampliando também a aplicação efetiva do contrato de trabalho temporário pela Lei 6.019. Eu já expliquei várias vezes em vários vídeos que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem dois focos principais quando a gente considera as áreas. Foco principal de área trabalhista e foco principal também de área consumerista, tratando efetivamente então de consumidores. Por quê? Porque para as empresas é o que a gente mais tem de captação de dados de pessoa humana, de pessoa física, área trabalhista e área consumerista. A partir de uma análise da LGPD, quando a gente pensa no tratamento de dados em si e nas aplicações desse tratamento de dados, a gente acaba notando que nos contratos de trabalho, quando você considera efetivamente ali a mão de obra, o profissional, o colaborador, nós temos algumas figuras que acabam se destacando e que a gente percebe que são as envolvidas como sujeitos para a LGPD. O primeiro deles é o titular. Titular, quem que é o titular do contrato ali, ou do dado que está no contrato? É o empregado, é o autônomo, é o PJ, é o estagiário, é o aprendiz, é o prestador de serviço, qualquer deles, que fornece a informação ao empregador ou para o contratante, dependendo do caso aí, da figura em que você se encontra. Temos também o operador ou controlador de dados, que é o empregador ou que é o contratante, quando você fala de uma relação que não é de emprego, que tem que tomar decisões necessárias, decisões importantes sobre como vai se dar o tratamento de dados, a manipulação de dados, né? Captação, eliminação, neutralização e aí por diante. E o mais importante de tudo, o fluxo de dados. O fluxo de dados que precisa ser ajustado, porque ele vem do contrato de trabalho, ele vai para o software da empresa e talvez vá para terceiros, talvez vá para prestadores, contador da empresa, né, o médico do trabalho e assim por diante. E eu sempre friso que a aplicação da LGPD na área trabalhista, ela abarca desde as fases anteriores à celebração do contrato, bem antes, como por exemplo, a coleta de informações sobre o candidato, o currículo desse profissional, o histórico desse profissional e outras situações que podem surgir em relação a cada pessoa humana. A execução do contrato de trabalho em si também é um ponto claro, né, que você passa a aplicar a LGPD. E tudo isso vai até o pós-contrato. Não tenha dúvida que as novas tecnologias facilitam o processo de seleção e contratação de novos empregados, até mesmo por aplicativos. Mas, e sempre tem um mas, o que se observa é que muitas vezes as empresas acabam ultrapassando o limite de necessidade quando se investiga particularidades da vida daquele profissional, acabando de invadir a vida pessoal e acabando de invadir a privacidade daquele colaborador. E isso a LGPD não permite, por isso que é uma mudança de cultura muito profunda. E nós temos vários casos que têm que ser tratados. Então aqui, por exemplo, para você ter uma base, informações solicitadas, inclusive respostas pessoais sobre como o indivíduo agiria em determinada situação, que são aqueles exemplos, aqueles cenários que se coloca, quais são as preferências, quais são as palavras que o indivíduo mais se identifica entre as indicadas, aí coloca lá um rol de palavras para o indivíduo numa seleção
colocar. E eu destaco essas hipóteses, como eu dei aqui, porque a LGPD protege o perfil comportamental. Prestem bem atenção. Isso está expresso na lei. E com essas informações que eu falei, há como você traçar um perfil de uma determinada pessoa com base nas respostas que ela der. Então, em ordem prática, qual a utilidade dessas informações? De ordem prática. Como e por quanto tempo vão ficar armazenadas essas informações? Porque sim, tem que ter uma vida útil com a LGPD. Não é para tudo sempre, como muitas empresas têm a cultura de fazer, natural, né? Antes da entrada em vigor da LGPD. E é por isso que tudo isso vai ter que ser revisto, vai ter que ser reanalisado de acordo com o que cada empresa realiza. Pela complexidade, eu vou deixar como de praxe mais 2 vídeos para vocês poderem assistir com conteúdos do nosso canal, conteúdos que a gente acaba aqui produzindo. Eu quero mais uma vez pedir para que vocês curtam esse vídeo, vocês compartilhem esses vídeos e não esquece o pedido que eu faço todo final de vídeo. Entra nos nossos grupos do WhatsApp, do Telegram, para que você possa receber sempre o nosso conteúdo. Um abraço, senhores, até o próximo vídeo.